Então, boa noite a todos. Bem-vindos aí nessa segunda reunião que a gente faz sobre as demandas do GT. E vamos colocar aí um pouco, né, mais em discussão a questão que a gente discutiu, então, já sobre, né, os protocolos e sobre os dados. Então, não sei, quem trabalhou na parte mais de protocolos, quiser falar um pouco, quiser mostrar, quer que eu projete aqui como ficou, o que vocês preferem? Ah, Cá, pode ser. Se você quiser projetar, eu posso comentar também, porque na verdade não tem muita coisa assim para ser comentada, né? Mas eu comento sobre o que tem de diferente e tal. Tá abrindo aqui, peraí. Tá, Bom, acho que já está aí na tela. Vou tá, comentar. tá pequeno só. Mas acho que depois a gente pode colocar o link também, daí quem quiser checar. Eu não falei boa tarde, né? Boa tarde primeiro para todos. Então, a gente tentou organizar os textos, né, dos dois protocolos para que fosse mais fácil, né, da gente observar as semelhanças e diferenças, né? Então, tem uma coisa ou outra que às vezes está em tópico diferente, mas está mais ou menos organizado da forma como está aí. E o que está em verde é o que está assim igual, né? Na verdade, não tem nada que discrepe assim a ponto da gente dizer há um problema, né? Ou nada assim. As orientações em geral são as mesmas, né? Mas o que dá para perceber é que assim o instituto ele detalha mais alguns campos, né? Por exemplo, a questão da atuação dos servidores e tal. E a prefeitura acaba detalhando mais outros, né? Como principalmente, que acho que é a maior diferença, a questão de o que fazer quando aparecer algum caso, né? Que isso fala do Instituto, que é para seguir o que a prefeitura, né? O que os protocolos locais recomendarem. E aí o protocolo da prefeitura traz exatamente qual é o caminho a ser feito, né? No caso de aparecer algum caso, ou mesmo de ter algum caso suspeito, né, na escola, porque como o da prefeitura tem também aborda, né, as crianças, então pode ser que a criança vá para a escola tendo algum sintoma, né? Então, exatamente o que deve ser feito nesse caso. Aí, essa parte é a parte que está em laranja, mais lá para o fim, que está assinalado porque não tem, né? O que está em laranja é o que assim não tem no outro, né? Mas, como eu disse, em geral não tem problemas assim de questões de discrepar, né, de diferenciar mesmo. É só às vezes um detalhamento, uma coisa assim, tá? Então, essa parte que eu tô falando dos surtos ou da possibilidade de aparecer algum caso, ela tá mais lá para baixo, né? Então, aí lá vai dizer exatamente que, por exemplo, se alguma criança ou algum adolescente, né, apresentar algum sintoma, tem que ter uma sala de isolamento, né, na escola, para ligar para o responsável tem que buscar, e aí, no caso, como que deve ser feito o isolamento de todas as pessoas que tiveram contato, né, com aquelas pessoas e tal. E tudo isso aí que está em verdinho é que está bem igual mesmo nos dois. Tá? Eu acho que é isso. Aí, se alguém mais quiser comentar. Acho que é isso mesmo, Ana. Tem muita similaridade, né, entre ambos. Então, basicamente, assim, a questão do distanciamento, que é igual entre ambos, né, de 1 metro. Uma coisa que eu fiquei pensando é sobre a parte de alimentação dos alunos, como que a gente pensaria para organizar isso, porque tem aí em algum momento do documento também. E a parte de higienização, né? Então é basicamente isso, mas tem muita similaridade entre ambos. Acho que só esse ponto que a Ana colocou mesmo que tem de diferença. Tá, e olhando assim o documento, o que que vocês aconselhariam, vamos dizer assim, criar um novo nosso ou pensar em só relacionar os dois mesmo, citar os dois que tem que cumprir
as normas colocadas pelos dois? O que vocês acreditam? Seja Eu melhor. acho que é meio que chovendo molhado a gente criar um outro, porque eles já estão em consonância, né? Agora, eu acho que precisaria observar melhor essa questão que a Gabi falou, quando tem a questão de alimentação, por exemplo. Eu não sei muito bem como que é a alimentação dos alunos que vêm, né? Aquela que vem da prefeitura. Então, assim, a gente deixou anotado ali, ele fala só de não ser self-service, mas ele fala de algumas coisas, por exemplo, de refeitório. A gente não tem bem um refeitório, mas os alunos, né, comem lá no campus, né? Então, eu acho que teria que ver essas questões que são nossas, né? Que aí nem eu sei muito bem como aproveitar, né, e tal. Eu deixei em vermelho essa parte dessa área de isolamento, né? Porque isso aí eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que pensar, né, em como fazer. Mas não sei, eu acho minha opinião, não seria necessário, mas eu acho que a gente tem que considerar aí essas coisas que são diferentes, né, no nosso caso. Da alimentação tem a observação, né, de ser alimentação empratada, que eles falam, né, de não ser o self-service. Então, teria que ver como que tem sido feito lá e também né, o distanciamento entre os estudantes ali no saguão. Tem algum momento desse documento também que eles falam em escalonamento das turmas, né? Então talvez possa ser uma outra coisa para pensar, mas não sei como que a gente faria isso na prática. Talvez uma turma saia em horário, outra em outro, não sei se isso é viável também, para não liberar todas as turmas de uma vez. Aí tem o negócio também de não comer na sala, né? Eu fiquei pensando assim, porque Tem. fala no, né, assim, talvez seja um caminho e no protocolo do IFSP fala para evitar comer na sala. Eu acho que a gente vai ter que pensar realmente em relação a isso, como que vai ser feito, né? Então, a questão de comer na sala, eles falam mais até pela questão de ser mais um ambiente onde a pessoa tiraria a máscara, né? Seria a ideia ficar de máscara o máximo de tempo possível e lugares, né? Tipo, a sala geralmente são lugares mais fechados do que os outros locais de, de alimentação em geral, né? Uma das coisas que eu estava vendo até ontem lá no campus é de colocar, né, os micro-ondas de forma mais espaçada também lá no pátio. Assim também já não aglomeraria tanto, por exemplo, na hora de esquentar o alimento, né? Você consegue distanciar um pouco mais daí os alunos. E vai ter que fazer uma boa marcação, né? Não só ali onde eles vão comer, né? Tipo, deixando os bancos, né, alternados e tal, mas também na fila, né, do micro-ondas, por exemplo. Aí os dois protocolos falam de colocar marcação nos corredores, colocar talvez marcação na secretaria, né, caso a gente veja que vai ter fila, assim, né, espere que vai ter fila. Então, tem bastante coisa, assim, para ser acertada, né? Tem uma parte que fala também, né, do direcionamento para, por exemplo, uma parte do corredor para ir, outra para voltar, mas eu não sei se a gente consegue organizar dessa forma também, né? Porque o corredor é estreito. Mas talvez essas marcações no chão, né, sejam interessantes. E também dos bancos ali, né, onde eles ficam, no Tem pátio. marcação também na sala de aula, né? Para marcar o lugar das carteiras e o lugar 2 metros de onde começam as carteiras e o professor, né? É citado também sobre algumas atividades, né, que eles colocam ao ar livre, mas eu não sei se a gente poderia, por exemplo, né, abrir a sessão, mas até para controlar esses alunos, né, que não é muito fácil, mas usar aquele espaço que tem ali, né, logo abaixo do campus mesmo. Não para alimentação, mas talvez para algumas atividades. Não sei se pode também, né?
Acho que poder até pode, o problema é que também está tendo outras movimentações lá com os alunos da prefeitura. E aí precisa ver se Tá. não vai juntar tudo isso, porque eles já voltaram e já tem tempo, né? E a partir, Aham, inclusive, agora do dia 3, está obrigatória a volta deles. sim. Então, eles estão usando lá o espaço, tem as turmas que vão lá no Fab Lab. Então, Uhum. assim, a gente pode até pensar em passar assim, só que ao mesmo tempo tem eles também utilizando o espaço, né? Tá. Eu estava pensando aqui que eu até escrevi aí algumas coisas, né? Eu acho que, na verdade, não elaborar um novo documento igual a esse aqui, né, com esse mesmo objetivo, né? Mas eu acho que baseado nesse documento que já existe, né? Por exemplo, separar o que está sendo colocado nesse documento para cada espaço do instituto, né? Então, por exemplo, o que tem que ser feito na sala de aula, o que tem que ser feito na sala dos professores, nas salas administrativas, nos corredores, na entrada. E aí, o que está sendo solicitado, tal coisa, né? E aí, o que nós não temos, o que a gente precisa de providenciar, né? Aí, colocar na frente o que deve ser providenciar, né? E quem é que vai providenciar isso, né? E colocar um prazo, né? Eu acho que seria mais agora dividir esse documento aí, né? Nesse primeiro momento, né? Para poder planejar e fazer as coisas que têm que ser feitas lá. E depois, num segundo momento, as regras que cada um tem que seguir, né? Por exemplo, lá na sala de aula, quais são as regras que os alunos têm que seguir dentro da sala de aula, no corredor, como é que, né? Porque tem vários detalhes aí que eu dei uma lida nesse documento, né, que fala, né, tem até um detalhe que eu achei curioso lá, e eu falei, poxa, como é que vai ser implementado em Jundiaí isso, né, que é a via de mão única que eles falam, né, então no corredor, sair, né, os alunos saírem num sentido, mas não cruzar um com o outro, né, então acho que lá vai ser, eu não sei, eu acho que a gente não vai conseguir cumprir essa determinação, né? Não sei se alguém tem alguma ideia, né? Só estou dando um exemplo aí, né? De alguma coisa que está sendo colocado ali, né? E então eu acho que essa próxima etapa seria organizar esse documento de tal maneira que a gente possa partir para a ação, né? Prática, já em cima desse documento. Né? E aproveitando a fala do Itamar, tem uma questão também que está nos dois protocolos, que é a gente fazer folders para os alunos, né? Folders digitais e tal, então encaminhar para os alunos. Então, assim, tem bastante trabalho mesmo. O que a gente poderia fazer também é dividir as atribuições aqui, né? E aí, sei lá, tentar pensar de cada um se preocupando com uma... Sei lá, isso veio na minha mente agora, tá, gente? Pode ser que tenha uma forma melhor de fazer isso, né? Mas, por exemplo, um vai ler esse documento e analisar só a questão da sala de aula, o outro vai analisar só a questão da movimentação nos corredores, sei lá, é uma coisa que veio na minha mente agora, cada um cuidando de uma parte, né, para poder filtrar, né, desse documento e colocar num papel, né, de uma maneira bem objetiva e bem fácil de se visualizar. Depois a gente pode bolar uma maneira para padronizar tudo isso, né? Como a Karina falou, né? Para se transformar num guia prático depois, né? Só que num primeiro momento, esse guia aí, ele vai nos ajudar também a gente ver o que falta fazer lá, né, no campus, né? Também, né? Ele vai ter um campo a mais aí, né? Para a gente verificar o que a gente tem que fazer, né? Antes de a partir do momento que tiver tudo pronto, né, aí transformar ele nesse guia prático que a Karina comentou para o uso do dia a dia, né? Não sei o que veio na mente agora. A única preocupação que eu tenho é que nem a Gabi colocou ali, só que daí também precisamos de voluntários aí para ajudar a fazer tudo isso. A gente pode estruturar dessa maneira, pode pensar por espaço, né, ou por
por temática, mas a gente precisa de ajuda, porque, né, nesse processo agora, por exemplo, de só fazer essa análise da questão dos dados, eu já vi que já foi bem complicado, assim. E a gente precisa fazer isso e precisa começar o quanto antes, pensando depois no retorno das atividades, porque não é uma coisa que dá para fazer em 2 semanas, só para organizar o campus para voltar, e muito menos se deu na época, por exemplo, de férias, né. Então, é por isso que eu acho importante a gente estar conversando e já estar organizando isso desde já. Que a gente precisa começar já para em fevereiro tudo isso estar pronto, senão nem lá em fevereiro, de repente, vai estar pronto. Pensando num retorno total e pensando em, de repente, retornar com atividades parcialmente, aí já tem espaços em uso que já precisariam desde já, né, estar com todo esse cuidado sendo feito aí pelos alunos também, que os servidores já voltaram, né, para o campus trabalhar, então já tem todo esse cuidado sendo tomado, né, pelos servidores que estão lá, mas que daí também você vai colocar, né, os papéis, fazer toda essa sinalização, seria importante todo mundo participar. Ida? Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero dizer que, Ana, eu sei que você fez aí todo esse documento, mas eu quero dizer que eu li com muito carinho, viu? Não me pronunciei no grupo, porque como tinha a reunião de hoje, eu li com bastante atenção os dois documentos e o documento sanitário do Estado de São Paulo, que foi trazido ano passado, né? E ouvindo vocês ontem, foi a hora que eu peguei para ler com bastante cuidado. Eu li o documento. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei bastante pensando no Instituto Federal ontem à noite, aqui, porque vocês sabem que nós recebemos aí agora a deliberação a 204/2021, que saiu a semana passada, né? E o Dória fez o pronunciamento antes da saída do documento, né, na quarta-feira, ele fez a coletiva, que tinha que votar 100%, então vocês imaginam que foi a loucura da escola, né, para a gente entender que esse 100% é rotativo, não é 100% todo mundo, enfim, falo que nós estamos vendo na escola 2 semanas de grande loucura entender tudo isso. E fiquei muito pensando em vocês, né, aí como mãe, né? A Bia que tá aqui vendo todo mundo voltar, ela tá aqui na minha frente, desesperada para voltar. Ela tá se candidatando, viu, gente, até para lavar o banheiro do instituto para ir lá. Se deixar, ela vai lá fazer qualquer coisa para ver os amigos e ver vocês e estudar. Então, eu fiquei pensando muito. Em 2 etapas que eu fiquei pensando assim, que eu acho que eu posso contribuir. É um trabalho, esse trabalho de demarcação, ele é um trabalho que nós também, o ano passado, a gente bateu bastante a cabeça para entender como ele ia ser feito, porque não tinha um modelo, né, para a gente seguir. Depois que nós fizemos e recebemos a auditoria da diretoria de ensino, porque eles, nas escolas públicas e particulares de Jundiaí, nós tivemos que escrever um documento de retorno. Nesse documento de retorno, eu até posso enviar para vocês, darem uma olhada. Eles vão fazer o checklist se estava tudo ok. E aí a gente percebeu que não era tão difícil assim. É uma coisa mais simples do que a gente imagina, né? O que eu posso, até estava aqui pensando, o que eu posso deixar também para vocês é o convite, se alguém de vocês quiser ir lá na nossa escola, ver esse trabalho, né? Porque essa demarcação, como é que foi feito, parece assim que a gente tem que comprar fitas de... Não, mas assim, é uma demarcação que os alunos têm que respeitar e ponto. Então, não é uma coisa muito complicada, não. Nós temos isso dividido porque foi isso que vocês falaram. A gente levantou quais foram os pontos, fizemos um cronograma de trabalho, quem ia fazer, porque eu acho que em algum momento vocês vão ter que comprar alguns materiais, né? Porque tem que zebrar. Eu estou pensando aqui no refeitório ali que vocês têm na entrada, né? Tem que zebrar um banco, então é colocar um X naquele banco, né? Para poder as pessoas sentarem para fazer um almoço organizado. E uma outra coisa que eles pegaram muito, e tem pegado muito na prefeitura também, são as informações, né? Então, isso também a gente tem pronto, a gente fez também, pode dar uma olhada, que são assim, deixar informações muito claras na escola, que eu acho que é o que mais pega. Isso organizado é fato, tá?
E depois eu fiquei pensando também nessa questão, gente, eu fiquei pensando em tudo aqui, porque o desejo deles voltarem, né? Eu fiquei pensando também na organização desse ano, do ano que vem, quando a Camila fala do retorno para o ano que vem, 100%, eu não consegui voltar à escola 100%, é assustador pensar chegando 100% da escola, então nós estamos vindo gradativo. E assim, como depoimento, tem sido muito valioso essa volta gradativa. E eu peguei o professor de biologia para fazer formação com os alunos que estão voltando. Então, nós voltamos na primeira vez, 20 alunos, fizemos formação com esses 20 alunos e professores. Depois, mais 20 na outra semana, fizemos formação. E as coisas foram caminhando muito tranquilamente. E o que também nós somos de escola de período integral, e eu entendo que a alimentação é um dos espaços mais sensíveis, porque é onde a gente tira a máscara, né? Então, a gente oferece almoço, porque na nossa escola o almoço está dentro dos princípios lá da instituição, mas eu fiquei pensando no instituto, de repente, um retorno híbrido, escalonado com horário. Eu fiquei até pensando assim, que horário que poderia ser para não ter que almoçar na escola, né? Continua nesse finalzinho aqui, com as aulas online no período da manhã, e faz um questionário para quem quer voltar, quem se sente seguro de voltar de aluno, começa a atender no período da tarde, né? Que eles vão lá para fazer trabalho, alguma coisa assim, e a escola vai sentindo para depois ir colocando o período integral. Eu estou trazendo aqui depoimento do que eu estou vivendo e eu vejo que está sendo, vamos dizer assim, confortável para as nossas ansiedades, né? De não ter contágio na escola, dos professores irem olhando e vendo e acreditando que o espaço está sendo bem cuidado, sentindo segurança. Estou trazendo essas questões assim para pensar junto com vocês, tá? E acho que é isso. Boa noite, sou Viviane, né, aluna do Instituto, e agora sim, falando como mãe, como eu estou vendo na escola da minha filha, ela é período integral e ela almoça lá também. Essa relação de demarcação está sendo bem aderida pelos jovens, eles estão bem, assim, preocupados em se cuidar e não perder a oportunidade de estar indo para a escola. A minha filha não se adaptou no online, eu fiquei até muito preocupada com isso, mas agora, graças a Deus, ela assim, entrou assim na linha, porque ela está indo. E você vê que os jovens, as crianças, estão respeitando muito mais que os adultos. Eles estão se aderindo muito bem a essas regras, mais do que a gente, nós pais. Você vê na hora da entrada, eles entram em ordem, segue a linha certinho. Nós, quando vamos retirar, sai atropelando, com pressa, entendeu? Assim, então tem que pensar bem com carinho e eles sabem respeitar assim, mais do que nós. Amar? Bom, pessoal, eu achei ótimo que a Cida falou, né? Me deixou mais tranquilo, realmente pensando por um lado prático, né? Eu acho que pode mais fácil, né, da gente conseguir. Eu também vi todo o documento da Ana, né? Ele ajudou a gente ver que o nosso documento do Instituto ele está bem completo, né? Vamos dizer assim, que o Instituto fez. Eu acho que isso é bem interessante. Acho que a gente não está perdendo nada aí. Eu estava pensando aqui comigo que, pelo que a Karina comentou, gostaria até que a Karina voltasse a comentar, a questão das aulas e atividades oficiais que a gente está... Ela vai continuar remota, né, no planejamento, né? O que a gente está discutindo aqui hoje, na verdade, porque eu estou entendendo, né, a possibilidade de a gente retornar este ano, no caso, mas no sentido de dar aulas de reforço, fazer recuperações com os alunos, tirar dúvidas, pelo menos eu estou entendendo dessa forma, né? Não sei se estou certo, estou errado,
eu também vejo que, de acordo com o planejamento que a gente fez, não faria muito sentido a gente retornar tudo presencial agora, e mesmo porque eu acho que a gente não teria nem condições, como a Cida falou, né, de 100% dos alunos, né. Aí eu estava pensando aqui comigo, né, se a gente optar por ter um retorno aí gradual, né, com uma quantidade pequena de alunos, né, eu pensei assim, né, caso a gente decida isso e aquela planilha lá permita, né, que a gente faça esse retorno, né, então eu estava pensando assim comigo, assim, uma ideia que me surgiu na mente, né, de surgir os alunos, de dividir os alunos, eu estou pensando na sala do integrado, que tem muitos alunos, né, as outras do EJA, do ProEJA, do comércio, fica muito mais fácil, porque tem muito menos alunos, né. E aí, no caso, dividir a sala em grupos, por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, grupo de 4 alunos, né? Então, cada semana, os próprios alunos combinavam qual aluno que participaria da aula, né? De uma determinada semana, de um encontro com o professor e tal. E é lógico, e sempre aquele aluno que está necessitando, né? Aquele que está de recuperação, que está com dúvida, que não está conseguindo fazer as atividades, que tirou nota baixa, ou seja, dá uma prioridade para esse aluno que está com essa dificuldade, né? De tal forma que a gente consiga sempre ter um número mínimo de alunos, né? Dentro da sala de aula, para não ter aglomeração. E aí eu pensei, assim, de dividir os 5 dias da semana, pegar os professores, né? Cada professor, a gente pelo menos ia um dia na semana, cada professor ia um dia, dividir em 5, né? Para poder fazer esse atendimento, né? Então a gente estaria, todo dia teria professores no campo, todo dia teria alunos no campus, né? Mas seria com esse objetivo, né, de tirar dúvidas, aulas de reforço, a dar apoio e tal, sei lá. Acho que o Lucivaldo vai complementar, falar alguma coisa aqui. Obrigado. Oi, pessoal, boa tarde ou boa noite. Eu queria só pontuar, primeiro que acho que nós estamos fazendo todo o debate, depois a gente o GT vai encaminhar para o conselho, né, de campus, e o que eu penso que é importantíssimo, e hoje eu estou desde a fala da Cida e depois de toda uma análise de conjuntura, eu acho que é fundamental que a gente retorne de alguma maneira ainda esse ano com os estudantes. Mesmo que seja um número reduzido, eu acho que nós temos recebido muitos questionamentos de vários pais, questionamentos dos estudantes, e que a gente começa a se deparar com uma realidade que até eu questionei em alguns momentos, mas eu acho importante a gente estar preocupado com referência a toda a rede, tanto estadual, privada, municipal, fazer toda uma ação e o Instituto, de alguma maneira, distanciando isso, né, jogando para frente. Com critério, evidentemente, não estou dizendo isso. Então, acho que é possível, mesmo diante lá do espaço, que a gente tenha reduzido, mas que a gente pense no retorno ainda no mês de novembro, com as aulas. Eu acho isso tem uma importância, desde que garanta a segurança, desde que siga os protocolos, mas eu acho para a imagem do Instituto, para a questão do impacto que está acontecendo na vida dos estudantes, na realidade da comunidade. Então, eu entendo que isso é necessário, a gente pensar nessa estratégia, porque isso vai trazer trago prejuízo, a gente já sabe, não é inevitável, mas nós estamos discutindo com várias instituições que têm reforçado isso, como o próprio Unicef, como várias instituições e a exemplo do que a gente está tendo aí dos retornos, que é o que a gente tem visto, que não está tendo a contaminação como a gente imaginou que poderia estar
tá intensificando, a vacinação ela foi muito eficaz. Então, assim, eu gostaria de ponderar isso para a questão da nossa imagem, para a questão dos conflitos que a gente está tendo com a prefeitura, que a Karina já colocou em alguns momentos, para a questão do impacto na vida dos estudantes. Eu penso isso ser necessário com mais urgência do que a gente imagina. Cida, pode falar? Eu quero, gente, aproveitando a fala do Itamar, eu queria falar agora, assim, como mãe, tá? A Bia saiu daqui um pouco da sala, eu queria falar como mãe nesse momento de uma adolescente, né? Não como profissional que atende adolescentes e crianças, mas como uma mãe que está com uma adolescente aqui em casa. Eu tô bastante preocupada, acho que a Gabi, a Ana, que acompanham aí o Lucas, a Beatriz, eu vejo assim, estou dizendo isso porque pode ser uma referência de outros pais, eu não sei o que o Lucivaldo tem recebido aí de tudo isso, né? Eu sou uma mãe extremamente preocupada, sou da educação, sou mãe de filha única, né? Mas com uma menina que eu tento dar autonomia para ela poder ir e vir, enfim. A Beatriz passou super bem a pandemia, ela levou numa boa, ela se dedicou aos estudos na medida do possível, não estou dizendo que eu tenho uma filha maravilhosa, mas foi uma menina bastante responsável, que essa responsabilidade dela me deu, inclusive, calmaria para eu poder me dedicar a outras crianças que também precisam, e adolescentes, né? Só que agora, nesse último mês, que as escolas estão voltando e o cansaço está batendo, eu vejo que ontem me acendeu uma luz vermelha aqui na minha casa, que eu vou ter que procurar uma psicóloga para Beatriz. Gente, agora é um apelo, né? Se a escola não abrir as portas, se o instituto não abrir as portas esse mês de novembro. Porque a gente tem que estar atento ao filho que a gente tem, né? E quando eu ouço minha filha ontem, chorando, meia-noite, que ela não vê perspectiva para este ano, enquanto está todo mundo saindo, e ela não tem perspectiva de mudança para esse ano, e que ela consegue ver luz no ano que vem, mas esse ano não, e ela me faz um relato que eu trago para vocês, que me deixou muito atenta, que ela falava assim, mãe, em fevereiro, as minhas 24 horas era extremamente produtiva. Eu ia para o instituto, eu almoçava, eu encontrava pessoas, eu fazia exercício à noite, eu estudava. Hoje, ela me deu um resumo do ano dela, né? Março, você teve Covid, maio, junho, abril, maio, junho, nada aconteceu, julho nós tivemos uma semana de férias, ela colocou assim, em 5 pontos o que foi o ano dela, e ela fala, o meu dia é correr atrás de entregar atividade, ela falou, tenho vontade de malhar o computador na parede, o celular na parede, e eu não vejo perspectiva de mudança, só que aí, por um outro lado, tem uma mãe que está atenta a isso. E o que eu tenho feito? Isso eu vou dizer para vocês, eu não sei se são outras mães também. Eu tenho aberto o final de semana. E aí o final de semana está muito pior que a escola. Entendeu? Porque aí o final de semana, ela me disse uma frase que me chocou muito. Eu só vejo pessoas que eu agendo. Eu não encontro pessoas mais. Então, a escola, ela é um espaço, nesse momento de volta, e que eu tenho pensado, não é de aprendizado, de aprendizagens. Aprendizagens podem continuar no remoto, não mexer na estrutura, mas esses jovens precisam. Ela falava assim para mim, eu tenho muita energia dentro de mim. Eu não tenho onde colocar essa energia. Só que isso está me voltando contra, eu estou perdendo o entusiasmo. Eu não tenho vontade de me exercitar, não tenho mais tônus. Eu estou vendo os adolescentes retornando à escola sem tônus no corpo. A obesidade, gente, vocês não têm noção. Eu estou fazendo um estudo em um mês da obesidade dos adolescentes. É uma coisa gritante. Vai ser currículo. Obesidade no ano que vem tem que ser currículo nas escolas. Eles não têm tônus, eles sentam curvados. Nós vamos ter problemas de posturas horrorosas. E assim, eles precisam conversar. Porque eu penso que de agora em diante, sabe assim, quando vem, e o copo extrapola, o copo começou a vazar, e quando começa a vazar, aí não tem mais o que fazer. Eu estou sentindo isso aqui e estou sentindo nos alunos que estão voltando lá na escola. E o que eu estou fazendo? Eu estou deixando lá na escola um questionário aberto para os alunos que não estão com problemas de notas, que queiram voltar para a escola.
Porque eu penso assim, parece que é pouco até o final do ano, né? Parece, mas não é, porque ontem ela contabilizava para mim o que significa 24 horas na vida de uma pessoa. Me chamou bastante a atenção. Então, eu estava bastante ansiosa dessa reunião, assim, que eu me coloco à disposição por tudo que eu vivi, não é a melhor solução, mas eu me coloco à disposição de um dia aí no Instituto, falar com vocês, levar o documento que a gente tem pronto para agilizar tudo isso, assim como mãe, eu me coloco à disposição para ajudar que possa voltar pelo menos assim, 1 ou 2 vezes na semana, que eles possam ir ao Instituto, que eles possam olhar nos olhos das pessoas e retornar para casa para o remoto. Eu não tenho, assim, eu como mãe, não tenho expectativa nenhuma que esse presencial seja para voltar conteúdo. Aliás, as escolas que eu tenho acompanhado, que não têm dado escuta para os alunos, estão voltando pensando no conteúdo, estão sofrendo muito. Hoje, 8 horas da manhã, um amigo da Bia, que entra às 7h30, ele já estava na diretoria. Por quê? Porque não adianta bater, nós vamos ter que ouvir. Já está diagnosticado que a questão da aprendizagem vai ser aí por anos. A gente também nem sabe que aprendizagem é essa. Só que, se não tem emocional, não tem aprendizagem. Meu depoimento aqui, se não tem o emocional garantido, nós vamos poder investir milhões em aprendizagens. A gente não vai sair do lugar. É isso que eu queria dizer como mãe, gente. Mas, Cida, só para falar rapidinho, complementando aí a sua, eu acho que, assim, eu não tenho uma pesquisa direta, mas eu diria que 60%, no mínimo, está na mesma situação que a Bia, e que são situações de famílias que fazem um acompanhamento, que os estudantes estão com esse impacto forte, e a socialização, eu acho que impactou muito na vida deles, a gente que faz o acompanhamento deles diretamente, nós temos estudantes que desenvolviam bem ao longo de alguns momentos, e de repente deu uma situação, acho que um pouco do que você relata. Então, eu concordo plenamente que a gente precisa pensar nessa questão da preparação para o retorno, e muito concordo plenamente com o que você coloca. E Tamara, assim, deixando assim, bem claro, assim, gente, eu amo o Instituto, mas ontem à noite, uma conversa com meu marido, eu ia procurar a Camila, se não houvesse a reunião, que eu ia dizer assim, Camila, libera minha filha. Karina, mudou a diretora. Karina era outra, não é verdade? Karina, libera minha filha para eu matriculá-la numa outra escola nesse final de ano, e o ano que vem você volta a vaga dela para mim, só para ela poder ir para outra escola, ver gente. Sabe por quê, gente? É aquela questão que a gente começa a ficar com medo de deixar o adolescente em casa. Isso é uma coisa que eu tenho 30 anos na educação e eu sempre tive medo. Eu nunca passei por isso. É a primeira vez que está me batendo o medo de deixar a Beatriz sozinha em casa. Sabe assim? Será que eu tenho que pedir um afastamento no trabalho? Só que eu vejo assim, eu tenho uma função primordial nesse retorno, né? E assim, eu não tenho mais com quem deixá-la, né? Porque assim, a prima voltou para a escola, outra prima voltou para a escola, a colega voltou para a escola, eu podia deixar na casa de alguém. Eu já combinei com ela de pedir para uma amiga dela, só para vocês verem o surto de mãe, pede para uma amiga sua que você conversa, porque elas não fizeram muito elo, ficaram um mês juntas aí, mas tem elo no online. Eu peço para uma mãe de Cajamar, Francisco Morato, deixa a menina vir ficar aqui na minha casa, que vocês fazem trabalho, eu alojo 3, 4 aqui dentro, 15 dias, até terminar, eu dou tudo, para você ter companhia para fazer trabalho, sabe, para estudar, monto aqui um setor de informática para todo mundo, para eu poder trabalhar. Agora, eu penso assim, se ela puder ir até o Instituto, aqueles que se sentem à vontade, tirar uma dúvida, né, tirar uma dúvida presencial, isso já vai dando mais motivação para voltar e continuar no remoto. Eu não tenho, assim, esperança nenhuma, e não é a questão, nesse momento, o online. Eu acho que o online é para aprendizagem, se eles estiverem descansados, o online aprendeu-se muito também. Eu não sou contra o híbrido. Eu acho que a Bia desenvolveu muito a questão da escrita. Eu sou muito grata ao Instituto, a forma como vocês escolheram de escrita. Não sei, a Ana, que tem acompanhado aí alguns textos dela, né? Ela amadureceu demais na escrita. Eu sou muito grata. Mas hoje, entre escolher a parte cognitiva e intelectual da minha filha e o emocional, isso é um conselho que eu daria a todos os pais, na verdade. Eu fico com o emocional.
Ana, eu falaria com muita tranquilidade, com muito carinho com os docentes de vocês, como mãe, nem como educadora, como mãe. Então, Cida, tem muito do que você traz e já trouxe também na outra reunião, que é muito próximo ao que eu sinto e o que eu penso, e só que a gente, quando está também na posição de direção, meu medo, muitas vezes, é que as pessoas acabem vendo como se eu estivesse só tentando impor, só porque é a forma que eu vejo, né, enfim, e não... E daí, quando você traz o que está acontecendo, né, aí no seu caso com a sua filha, para mim é ótimo porque dá base, além de tudo, para o que eu falo, né? Porque eu não tenho uma filha na escola para poder usar de exemplo, né? Então, é o que eu vejo, assim, dos alunos que foram lá buscar chip, das conversas que eu tive com o pessoal que foi buscar kit. Então, desses contatos que eu já estava trazendo desde a outra reunião, essa necessidade de voltar com alguma atividade. Qualquer uma que fosse, né? Tanto que eu brinquei, né? Nem que fosse lá para fazer o dever, sabe, assim? E por isso que eu acho importante a gente ir para essa fase 2. Eu estou trazendo a discussão daí para o GT para fazer toda essa definição, porque daí tem aquele 1 mês, além de tudo, né, que é colocado na portaria, né, para fazer a transição de uma fase para outra. E daí até de repente a gente vê, né, que esse 1 mês eu vejo que é para fazer essas adaptações que precisa daí no campus. E o que eu queria era ver mesmo se de repente daqui hoje a gente já consegue tirar alguma conclusão, sabe? E daí até ter os dados aqui ainda para eu mostrar também para todo mundo, mas a minha preocupação está muito nesse sentido do contato humano mesmo, sabe? E das necessidades que eles têm, não só vinculadas ali àquele momento da aula, vamos dizer assim, né? Então, é uma das preocupações que eu tenho e das maiores, assim, né? Pela evolutiva que eu fui tendo nesse período mesmo, né? Então, por isso dessa minha preocupação, né, enfim, de retomar o assunto, da gente decidir, e daí de pensar já todo mundo até o final, então, dessa reunião, porque eu já chamei uma reunião também do CONCAN na próxima semana, e daí a gente já vê se também, de repente, passa isso no CONCAN, mesmo sem estar na pauta, se todo mundo concordar em colocar em pauta, daí na terça-feira no CONCAN a gente já inclui, para ver se a gente chega a algum lugar, porque a minha ideia é realmente ter essa abertura para que os alunos possam ir lá fazer as atividades. Tanto, por exemplo, que nem eu falei, tá bom, não tem aula, mas tem um momento ali que pode, né, fazer as atividades lá, momento de tirar dúvida lá, momento de fazer a pesquisa, de tendo esses contatos em pequenos grupos, porque eu vejo que a gente tem que fazer toda essa transição, porque não dá para voltar realmente tudo de uma vez só. Que nem você está falando, né? Provavelmente ano que vem todo mundo vai voltar 100%. Só que daí ano que vem a gente não consegue voltar 100% do nada, assim, de uma hora para outra. A gente precisa, inclusive, ter o pessoal indo cada dia um pouquinho mais para a gente ver as necessidades que a gente tem lá para atender. Senão a gente não consegue planejar, porque nem tudo que a gente pode imaginar, às vezes, já vai ser o suficiente, assim, que eu vejo, né? Então, claro que tem toda essa parte que você pode contribuir, que nem você falou, e até quero essa documentação que você citou. Se você quiser ir lá, vai ser uma honra te receber lá um dia, Cida. Então, para falar um pouquinho mais da organização, de como você vê que também você pode orientar lá, ajudar, enfim, a forma que você enxerga. Tem algumas questões, né, que eu já até estava vendo lá com o pessoal administrativo, porque os servidores voltaram a trabalhar presencialmente a partir agora do dia 15 já. Então, eu já estava conversando com alguns dessa questão, né, de organizar ali a entrada, pensando, né, depois também nesses alunos, se vão, se não vai, como que vai ser, pensando já lá até no como vai ser quando tiver todo mundo, mas também eu vejo que a gente precisa pensar desde esse momento anterior, e já passou pela minha cabeça até verificar, né, a partir dos dados aqui que a gente coletou, a questão de se faz uma definição diferente por curso ou não, porque os campos que já voltaram daí de forma híbrida foi com as atividades práticas, né, que tem atividades em laboratório, as atividades em laboratório, as aulas de laboratório voltaram, mas as outras continuaram de forma remota, então tem várias questões assim que eu queria discutir, né. Agora, eu vejo uma necessidade de voltar mesmo nessa etapa 2, pelo menos, não só pelas questões educacionais, vamos dizer assim, né, eu vejo que é pela questão
do que eu vejo de papel da escola dentro da sociedade, que eu não vejo que a escola é só o ensino ali, né? Tem toda essa parte da convivência, de aprendizagem, de conviver um com o outro, que eu acho fundamental também. Então, é tudo isso que eu levo em consideração também quando eu vim desde a outra reunião trazendo, né, essa proposta da gente analisar se dá para voltar ou não. Vou falar só, se se importa, então, quem pediu aqui a palavra, não sei, a Sara e o Itamar, eu queria mostrar um pouco dos dados, até para embasar um pouco mais ainda a discussão. Vocês querem falar antes? Posso falar antes dos dados? Sara, quer falar? Se você quiser falar antes. Então, ó, vou mostrar aqui um pouquinho dos dados, tá? Que eu passei os 2 questionários, né, para o pessoal responder, e tem mais os dados coletados lá, né, Eita, Márcia, seu microfone está aberto. E tem mais os dados da cidade, né, que eu fiz o levantamento. Então, falei, né, a gente fez o grupo e tudo, só que ninguém deu muita devolutiva para mim, então acabou que eu saí correndo atrás dos questionários, né, alguns responderam sugerindo melhorias, e daí eu implementei, e daí tem aqui o questionário, tanto dos servidores quanto dos alunos, né. Considerando que dos servidores tinham menos perguntas, então daí dá até para falar bem rapidinho só, para mostrar para vocês. Então, ó, dos servidores, basicamente era, né, se tomou a vacina, se enquadra nas condições de risco que a gente tem, né, do retorno. Então, né, a maioria aqui já está com as 2 doses da vacina, alguns aguardando a terceira, alguns tomaram dose única. Se enquadra nas condições de fatores de risco descritos no artigo da IN, é uma instrução normativa que veio do Ministério da Economia, né, para quem não conhece, falando, né, sobre esse retorno do trabalho de forma presencial. Então, né, aqui 79%, quase 80% de quem respondeu falou que não se enquadra. Se já teve Covid ou não, a maioria não teve, alguns tiveram, e teve, né, gente que não sabe se teve ou não, foi no começo da pandemia, e depois era aberto para sugestões. Já com relação a dos alunos, deixa eu compartilhar aqui a outra. Os alunos, eu achei que até teve uma boa adesão, porque foram 114 respostas, e comparado até a outras vezes que a gente passou, né, eu achei que tinha poucos alunos aderidos, então 114 dá pelo menos ali, vai 50% dos alunos que estão matriculados frequentando, né. Então aqui a gente tem a pergunta, né, qual curso que era, e que grande parte aqui, né, é do integrado, mas tiveram, né, aqui cursos, 3 alunos do técnico e do EJA, né, e 2 do comércio, que participaram também. Eu mandei o convite para todos via Swap, então é para todos terem recebido no e-mail deles já, tá? E tinha a cópia também para os coordenadores de curso, porque eu pensei caso alguém não recebesse, né, enfim, daria para compartilhar. Se já tomou a vacina ou não, pelo menos na época da resposta, né? A maioria já tinha tomado a primeira dose, mas também tem aqui, ó, 28% que respondeu que já tinha tomado as 2 doses. Considerando o número de alunos que responderam ali do ProEja e do comércio, dá para perceber que aqui, inclusive, os alunos do integrado já tem muitos que já tomaram as 2 doses. E foram só 5, né, aqui entre comércio e ProEja, e aqui tem 32 que responderam que já tinham tomado as 2 doses. Porque começaram a adiantar exatamente as 2 doses, e Jundiaí mesmo agora também já reduziu para 8 semanas, e eu lembro que alguns já tinham me falado que já tinham tomado lá em setembro, então eu acredito que agora, já no começo, metade no máximo de novembro, a gente já tenha as 2 doses tomadas para todo mundo. E então essa porcentagem também vai ser alterada. Se possui comorbidade, a maioria falou que não, né, ou grupo de risco. Se reside com alguém que tem, né, comorbidade ou grupo de risco, aqui já fica bem mais dividido. Se teve Covid, então uma boa parcela aqui, né, mais de 3/4 falou que não, e outras 24 aqui dos que responderam falaram que sim, mas já estão curados. Ou, né, se não tem certeza que teve. E aqui, né, se gostaria de retomar as atividades de maneira híbrida, presencial, e em qual momento. E aí, aqui ainda está como híbrida / presencial, né, então não dá para distinguir certinho, né,
se é pensando só no híbrido, pensando só no presencial, mas que teria algum retorno aí de alguma maneira, né? Então, aqui teve uma boa parcela que respondeu que só a partir do ano letivo de 2022, né? Pensando em híbrido ou presencial. Alguns falaram que não sabiam opinar e ainda alguns falaram que agora já, né, nesse próximo semestre. Aí, aqui no meio, tem várias outras contribuições que falaram que não pretende voltar esse ano, que prefere o ensino remoto, quer continuar no online, enfim, né? Por conta de trabalho. Alguns responderam meio que prefere terminar remoto porque já estão no último ano. E daí, enfim, né? Tem aqui uma vasta contribuição aqui, né? Então, dá para perceber que o pessoal tem essas variações, né, de opiniões. A questão que eu fiquei pensando, né, ainda mais vendo esses resultados, é dessa questão que o pessoal até comentou, que às vezes acha melhor terminar esse ano nesse formato, porque já está rodando assim, mas que nem, né, tá no caso da sua filha, né, dessa questão de repente voltar para ter alguma atividade, ter algum vínculo ali. E o que eu sinto que todo mundo está meio sentindo é essa falta de vínculo, de pertencimento, sabe? E isso me deixa muito preocupada. Eu acho que é isso que todo mundo tem sentido, esse vazio, essa coisa esquisita, né? De não se sentir mais pertencente a uma escola, a um grupo ali de amigos, enfim. Isso que me deixa mais preocupada. Então, até para trabalhar um pouco disso que eu tinha pensado nessa questão de retornar, de ter o espaço aberto lá para receber os alunos. Já está aberto para quem quiser devolver os livros, as meninas da biblioteca já passaram as orientações de como faz. Então, assim, não está fechado para quem quiser ir no campus lá, não, viu? Não está tendo atividades relacionadas, né, ao ensino diretamente, vamos dizer assim, lá, ao não ser os atendimentos, daí, né, que precisa da secretaria, sociopedagógicas, essas coisas, mas a questão, né, da fase 2 que a gente coloca aqui é ter essa possibilidade de ter essas outras atividades acontecendo lá, né. Eu estou passando aqui pelo GT, teve diretores de outros campos que acabou nem passando mais isso em discussão pelo GT, eles olharam só pelos indicadores da cidade e já definiram por eles mesmos, vamos dizer assim. Então, eu preferi trazer para a discussão também. Tem os dados daí daquela planilha, que eu vou ter que pegar aqui no e-mail, só um minutinho, que eu já abro o link também, para vocês verem. Eu entrei em contato, inclusive, com o pessoal como chama? Do Centro de Epidemiológico de Jundiaí, como que chama? Os diretores não passaram nem pelo Conselho de Campos, Karina? Foram direto por decisão deles? Alguns não. Alguns decidiram e botaram para valer e acabou. Falaram, se basearam só nos indicadores e na portaria. Mas aí eles assumem o risco sozinhos também, não é verdade? Sim. Aqui achei o link da planilha. Aqui. O de Jundiaí. Que daí eu fui pegando os dados, fui colocando aqui embaixo da planilha, né? E aquela planilhinha que a Adri tinha disponibilizado a princípio, colar aqui. Então, nessa planilha eu fui pegando os indicadores, né, vendo como estava em Jundiaí, até eu peguei aqui, né, tá como dia 1/10 aqui, e foi quando eu levantei os dados, né, foi bem logo depois da nossa reunião, eu já fui atrás dos dados. Então, tem aqui, que eu vou ter que reduzir um pouquinho, senão eu não vou conseguir mostrar. Então, né, vendo aqui em Jundiaí a questão da ocupação, eu sei que já melhorou ainda mais do que esses dados, né, então, se for ver, já está até desatualizado. A taxa de contágio também para o estado de São Paulo. Aí aqui o número de novos casos, né, para cada 100 mil habitantes. A variação aqui de óbitos e da SRAG aqui eu não consegui pegar, mas pelo que eu estava vendo dos outros, a gente está com ele, né, baixo, né, essa redução, né, alta, porque o número de casos está baixo. A vacinação da população agora já está quase nessa
faixa dos 70% em Jundiaí, né? Porque daí tá faltando só os adolescentes, porque dos adultos já ultrapassou 70%, dos profissionais da educação já está concluída também, e da comunidade acadêmica estava dependendo dessa pesquisa de agora aqui, né, para ver. Então, daí, dos alunos, aqui já deu para ver que está 70% com a primeira dose e os 28% aqui com a segunda. Então, já dá até para atualizar aqui. Então, aqui daí eu entendo que aqui seria a vacinação, esquema vacinal completo, né? Então, tem da metade, vamos dizer assim, né? Porque 28% já está com os dois, então eu colocaria aqui, pelo menos. Tentar aqui de verdinho. Aqui já está na concluída. Então, vendo esse quadro aqui, que daí alguns diretores já resolveram voltar na etapa 3, ou na 4 ninguém voltou, né? Mas teve alguns que voltaram na 2 e alguns voltaram na 3. Se for olhar pelos esses dados aqui, aí a gente tem toda essa questão de voltar pelo menos na 2, que já daria com tranquilidade, né, pelos dados. Eu consegui, né, que eu falei, para até calcular a taxa R lá, né, a taxa de contágio, eu estava vendo a de Jundiaí, já que tinha aqui do estado de São Paulo. Aí eu consegui, né, que esse contato me passasse lá da Vigilância Epidemiológica, lembrando. Eles me passaram os dados dia a dia, só que daí aquela calculadora da UNB estava dando algum erro lá na hora que jogava os dados e eu não estava conseguindo gerar o gráfico para ver certinho. Mas eu tenho toda a planilha de dados e mostra que são pouquíssimos novos casos, assim, por dia que a gente está tendo. Eu estou com o contato lá do pessoal, dá até para pedir para eles atualizarem, né, com os dados desse mês, porque a própria cidade parou já de publicar diariamente esses dados, porque eles alegaram que eram poucos dados, então eles estão fazendo consolidado já, né. Então, na segunda, eles publicam no final de semana inteiro e depois vão mantendo durante a semana. Daí, como eu vi que estava começando a ficar difícil de ver esses dados publicados, por isso que eu entrei em contato com eles e eles me mandaram. Mas aí precisa ver também com vocês. Sara, você já estava na fila aquela hora, depois o Tamar. Opa, eu tava falando. Pode falar, Itamar, depois eu falo. Beleza. Então, o que eu queria dizer é que, diante dessa... Eu já tinha também visto esse quadro, lógico, até tentei ir atrás dos documentos, das informações para tentar ajudar aqui, mas é por aí mesmo, né? Eu acho que está bem claro, diante de tudo que a gente viu, inclusive, Karina, foi uma pena eu ter demorado para elaborar aquela última questão lá, né? Que eu estava querendo falar explicando as 4 etapas. Eu acho, na minha opinião, que se a gente tivesse mandado aquela pergunta que eu coloquei lá, eu acredito que a etapa 2 venceria. É uma pena que a gente não deu tempo, né, de fazer, né? Porque eu tenho certeza que os alunos confundiram aí nessa questão de voltar tudo presencial, e aí eu acho que deu uma certa confusão. Mas eu acho que, diante de tudo que aconteceu, acho que a gente não é nem mais, assim, não sei se os demais, as demais presentes aqui concordam comigo, mas eu acho que não é nem mais uma questão de dizer se a gente vai voltar ou não, pelo que eu estou entendendo de tudo o que está acontecendo. No contexto geral, eu acho que a gente tem que discutir, né, como a gente vai voltar na etapa 2, né? Ou seja, eu acho que já está definido que tem que ser a etapa 2, eu acho, não faz sentido a gente voltar com as aulas que já está tudo organizado, remoto, nem os alunos querem isso, vai até confundir a cabeça deles, eu acho, tem que voltar. Então, eu acho que está muito claro que é a etapa 2, eu acho que agora a gente tem que planejar como voltar, né? Eu estava pensando aqui comigo, que Karina comentou, né, que vai ter a reunião com o CONCAN, né? Talvez, não sei, fosse interessante, né,
como eu comentei, existe uma parte estrutural, né, a parte da estrutura do campus, que eu acho que está mais ligado à parte administrativa, né, que poderia ficar com os técnicos administrativos que já estão aí e tal, para organizar como esse retorno. Lógico que se a gente decidir voltar, os professores também ajudam, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que talvez agora, para os professores, seria interessante que cada um pensasse na melhor maneira de voltar, bolar algumas estratégias, como voltar, como fazer um plano, né, de como fazer essa volta de uma maneira que a gente tenha salas com uma quantidade, né, pequena de alunos, sem aglomeração, mas que a gente consiga fazer com que os alunos, sei lá, eu acho que tentar bolar uma forma. Então, eu estava pensando nesse sentido. Se cada um de nós pudesse pensar numa maneira de como fazer essa volta, de como se vai fazer um agendamento, se cada professor combina com a sua turma, qual que é o limite, entendeu? Essa questão, né? E, de repente, já ter alguma posição mais concreta em relação a isso para a Karina levar o Concan, já com uma posição mais concreta, não sei. Ou, né, ou então, sei lá, a gente decidir aqui se realmente todo mundo concorda com essa volta presencial, etapa 2 e tal, e a gente se reúne presencialmente para organizar, não sei. Mas eu acho que temos essas duas coisas a fazer, né? Como planejar o retorno, como que o professor vai lidar com os alunos na sala, né? E é isso, essa é a minha opinião. Beleza. Fala, Sara. Então, vamos falar rapidinho que eu vou ter aula daqui a pouco. Então, eu não sei se para todo mundo, né? Tipo assim, para as pessoas mais velhas que têm filho. Ai, peraí, tô cansada. Para as pessoas mais velhas que têm filho, para mim seria mais difícil comparecer às aulas presencial. Por conta que eu chego do trabalho, tenho que pegar a criança, fazer janta, tem que estudar, aí fica muito correria. E também presencial, não sei se acabaria 10 horas. Pra mim, ficaria muito tarde pra me levantar cedo. Porque a neném às vezes não dorme direito, aí eu não durmo também. E era isso também. Que pra mim seria mais difícil comparecer às aulas. Era isso. Pessoal, deixa eu só comentar uma coisinha em relação à Sara. Eu acho que ela não precisa se preocupar com isso, tá? Porque as aulas continuarão sendo online, todo o material vai continuar sendo no Moodle, os professores vão continuar dando aula à distância, né? Então, qualquer aluno que tiver alguma dificuldade de ir ao campus, não vai ter nenhum problema se ele não puder ir nesse momento, né? O que a gente está vendo, que eu estou sentindo agora, é que muitos alunos precisam de ir, né? Então, essa é a ideia, né? É atender essa necessidade, né? Dos alunos que realmente precisam ir e esse retorno, né? Então, acho que não precisa se preocupar com isso, não, Sara. Ah, então tudo bem. Se os outros estão precisando, vai com Deus. Que Deus o proteja. Eu queria sugerir que a gente pudesse colocar, se for necessário, né? Pelo que eu estou entendendo, a maioria está concordando com essa questão da etapa 2, e aí a Karina já encaminharia para o conselho de campo, sugerindo a inclusão lá na hora. Eu acho que não vai ser problema. Mas eu gostaria só eu entendo que todos os servidores, viu, Itamar, devem ajudar no processo lá na organização, não só administrativo, mas os docentes também. E aí, naquela ideia do revezamento, eu acho que vai ajudar, inclusive, a pensar várias dinâmicas no sentido de colaborar com a preparação do espaço. É só uma sugestão também, porque eu acho fundamental a participação dos docentes nesse momento de organização também.
Para mim, né, Lucivaldo, como eu já até tinha comentado com vocês, servidor, né, essa questão do retorno é todo mundo, e eu já tinha falado já com os docentes, inclusive, de voltar para ir ver questão de computador, de questão, né, da organização da própria mesa, de organização dos espaços. Eu vejo como sendo necessária essa organização, ajudar a colocar também todas essas orientações, né? Por isso que daí também precisa, assim, e daí até como o Itamar mesmo acabou colocando, e eu acho importante, também fazer uma escala para esses docentes irem ao campus também para resolver tudo isso, né? Que é necessário. E é uma das questões que eu vou colocar para eles. Mas, por enquanto, daí tem já algumas reuniões, até teve a reunião logo no começo agora do mês, que a PRE já convocou também alguns, que daí eles já vão presencial para participar. Newton pediu a palavra. Sim, tá me ouvindo, Karina? Boa noite aí para todo mundo. Sim, tô te ouvindo, sim. Então tá bom. Eu acho que também a gente tem que levar em consideração uma outra, a possibilidade de alguns professores não irem de forma alguma para esses eventos ou essas aulas já presenciais, né? Eu mesmo, como coordenador, já recebi 2 declarações conforme uma instrução normativa, aí tinha uma declaração modelo que o servidor ele coloca ali que se enquadra em determinada condição e que ele não vai voltar agora presencialmente. E provavelmente eu devo receber de mais outros professores, né? Então eu também tenho que levar isso em consideração na programação. Eu não sei se a gente poderia, porque eu não sei se é um movimento homogêneo de todos os alunos, que está todo mundo seguro e está todo mundo querendo voltar. E também não vai dar para voltar todo mundo. Eu já recebi duas para coordenador. Para chefe imediata, Gabi. E aí eu estava pensando assim, já que a gente vai ter uma limitação, principalmente nesse retorno, nesse retorno que está mais próximo, em relação ao número de pessoas transitando pelo campus, por segurança, para tentar acertar tudo, né? Não vai poder ter muita gente comendo junto, não vai poder ter muita gente na sala dos professores, não vai, né? Será que a gente não poderia questionar, perguntar, deixar assim de uma maneira quase que voluntária os professores ou servidores que querem, na verdade, todos os servidores e todos os alunos também que querem realmente voltar presencial já esse ano, eu acho que a gente poderia dar a opção para os alunos e para os professores e para os técnicos administrativos de quem quer voltar presencial e de quem ainda não está se sentindo seguro, ou então não tem ainda na sua casa, na sua vida, ainda não está completamente organizado a ponto de conseguir já voltar presencialmente. Então, porque eu vejo que tem bastante gente querendo voltar, só que tem um pessoal que não vai voltar e tem um pessoal que não gostaria de voltar ainda agora por N motivos, ou por insegurança, ou porque ainda não está com a vida acertada, porque ainda tem algumas limitações da pandemia, a vida não está ainda 100%, não voltou 100% ao normal. Então, eu queria propor talvez a possibilidade de a gente fazer um questionário e verificar quais são os servidores e os alunos que estão que têm realmente maior possibilidade, maior disposição nesse momento, diante da sua conjuntura pessoal, de realmente retornar e fazer essas atividades presenciais. E os outros que continuem fazendo as suas atividades à distância. Eu acho que não tem porquê, nesse momento, nesses últimos 2 meses do ano,
fazer todo mundo voltar, até alguns que ainda não estão seguros e que ainda não tem como voltar. E eu acho que talvez tenha alunos também que ainda prefiram não voltar, apesar de ter vários também que querem voltar. Eu acho que a gente deveria tentar não homogeneizar as coisas, talvez tentar achar um meio termo, porque provavelmente a gente vai encontrar muitas pessoas que querem voltar presencial e algumas pessoas que não querem ainda nesse momento. E isso não significa que elas não vão trabalhar, vão continuar trabalhando do jeito que a gente trabalhou nesse mais de 1 ano e meio. Né? Então, era uma sugestão aí que eu queria deixar. Só antes de passar a palavra, então, Nilton, para mim, a regra vale para todo mundo e todos os servidores já estão convocados, na verdade, para voltar de acordo com a IN, que é essa que estabelece lá já as condições de volta. E quem daí não tem, né, não, tem algumas comorbidades, que eles são elencados ali, essa IN 90 de 2021, que já está valendo a partir do dia 15 de outubro. Tanto que a gente até fez a conversa ontem já com o pessoal da CGP e até com os professores substitutos, porque o ponto já voltou a ser marcado e precisa ser justificado. Então, a gente já conversou, inclusive, com os professores substitutos, porque existe essa exigência de marcação de ponto deles. Então, como tem ali, ó, eu fiz essa pergunta, já foi nessa é que nem todos os servidores também responderam pelo número de respostas, mas tem lá quase 80% que falou que não se enquadra nas condições e fatores de risco descritos na IN. Então, tem 80% ali de todo mundo que pode voltar, sim. Claro que quem está dentro das condições lá, entregou a autodeclaração, essas pessoas não vão retornar porque estão asseguradas dentro da nossa própria legislação. Agora, os demais não têm por que não retornar. Tem que ir fazendo as atividades. Com relação aos alunos, na etapa 2, atividades presenciais, né, que eles colocam lá, que é parcialmente presenciais, porque não são todas as atividades. A gente não está falando de atividade necessariamente de aula, né, e que eu nem acho que seria talvez a melhor atividade, mas é que tem atividades presenciais no campus, ou parcialmente presenciais. Então, poderia ser um horário de tirar dúvida ali presencial e continuar com o resto das horas para tirar dúvida à distância, um horário ali para fazer atendimento e orientação de um aluno bolsista. Então, essas atividades, ou mesmo ir lá estudar, né, e usar a biblioteca, né, enfim, que daí tem todas as regras também para serem cumpridas, que eu estou comentando nessa etapa 2, e isso é de livre escolha do aluno participar ou não. Ele não está sendo obrigado a ir lá fazer nenhuma dessas atividades, ele teria a opção de ir presencialmente também. Então, é nessas condições que são a etapa 2, que é essa etapa que eu entendo que a gente precisa voltar, tá? A Cida pediu a palavra. Eu queria falar, assim, o que eu penso de tudo isso, porque está sendo uma discussão muito comum na nossa categoria, né, vamos dizer assim, de educadores. E aí, Nilton, aí eu vou falar como representante de professores, né, da educação. Primeiro que eu vejo assim, né, eu não sei a qual deliberação vocês respondem, mas na deliberação que saiu a semana passada, do SEDUC, ele diz que prevê o retorno ao trabalho presencial dos servidores, aos que pertencem ao grupo de risco, quando decorridos 14 dias da data da segunda dose, ou dose única contra o Covid. Então, entende-se que a vacina é uma garantia, né? Então, isso para todos os setores e todas as idades. Quem tem comorbidades ou outras doenças que tem, por exemplo, tem uma professora com doença de autoimune, ela tem a doença de Crohn. Mesmo ela tomando a vacina, eu queria que ela ficasse em casa, porque eu sei do risco, o médico não atestou. Ela voltou, porque nenhum médico da saúde entende mais como calamidade. Eles estão entendendo que é um vírus que nós vamos viver para sempre com ele, né? Então, nós estamos falando de agora. O ano que vem vai ser tão importante esses cuidados como agora. Então, nós estamos lá com uma área médica nos assessorando também, e os médicos, alguns professores que têm doenças sérias, eles não quiseram atestar, porque eles não querem deixar o nome deles nessa marca. Se o professor tem uma doença assim, tá com dor de garganta, dá o atestado, mas voltou a atendimentos normais,
tá? Esse era um ponto que eu queria colocar. O outro ponto é que eu penso assim, aí como educadora, eu penso que é uma questão de pensar a educação como um valor. Esse retorno, para mim, eu vejo como um valor da educação. Que valor nós estamos dando à educação? Eu sei que não se pode comparar, e nós temos uma outra situação muito complicada, mas em relação a Jundiaí, estou falando de Jundiaí, da cidade onde eu estou, e acompanhando como a Karina e o Centro Epidemiológico. Nós estamos à frente de muitos outros países europeus. E os países europeus não pararam na escola, porque o país viu que a educação é um valor. Então, eu vejo assim, eu fico muito entristecida quando volta tudo e a escola não volta, porque nós estamos passando uma mensagem, enquanto educadores, para esses adolescentes, sobretudo que serão formadores de opinião, estão sendo formados, que a educação, ela não é tão importante, a balada é, que eles não estão indo para a escola, mas eles estão indo para a balada, né? Todos estão indo para a balada porque eles precisam se socializar, porque educação é, além de aprendizagem, sociabilização. Então, assim, eu fico pensando aqui, o que eu gostaria da gente pensar é esse valor dado à educação. E um outro ponto é colocar o adulto no mesmo pacote do adolescente. Eu brinco sempre, eu falo, alguém tem que mandar nessa relação, né? Eu vejo, existem normas pelas deliberações para o adulto e existem normas e deliberações para os alunos. Eles não estão sendo tratados pelo Conselho Estadual, pelas deliberações, pelas portarias, com o mesmo valor. Existem normas de medidas provisórias para servidores, existem normas para alunos. Então, era isso que eu queria colocar, assim, porque eu fico bastante preocupada desse movimento de volta quem quer, porque o país não está assim, tudo voltou. Né? E aí eu fico muito triste com a educação que se coloca muito nessa proteção, e aí, pensando nos adolescentes, eu não sei se hoje, o que nós estamos preocupados com um vírus que vai estar aí, ele não vai embora, ele vai ser um vírus como o H1N1, e estou dizendo isso de uma pessoa que pegou o vírus, né? E falando também como acompanhando adolescentes que estão tendo doenças que vão ser marcas para o resto da vida. E eu tenho muito medo, gente. Um suicídio, ele é tão rápido quanto uma morte de H1N1, uma morte do coronavírus. Eu quis falar isso porque eu estou muito, muito preocupada. E não é por conta da minha filha somente. É por conta de todos os adolescentes que eu estou tendo de volta na escola. E não é só isso, eu podia aqui discorrer por vários assuntos. Questões de estupro, questões de assédio, questões de vulnerabilidade, questões de mil coisas que quando vocês voltarem, vocês vão se deparar aí com que esses adolescentes viveram nesse período que estão em casa. É isso que eu queria dizer. Obrigada, Cida. Ana? Eu queria não só endossar a fala da Cida, porque eu acho que ela resumiu muito bem e falou, né, o que eu sinto também, né, mas eu queria lembrar também uma característica que a gente tem no campus de Jundiaí, né, que eu acho que tem muito, que a gente precisa lembrar, né, porque o nosso campus, ele tem uma característica diferente do outro que eu já trabalhei, de tudo que você pede para fazer, as pessoas não fazerem, né? Então, se a gente der essa opção, a gente já sabe de antemão que isso não funcionaria, né? Eu não vou ficar expondo, né, exatamente as situações, mas eu tenho certeza que todos os servidores que estão aqui, e mesmo a Cida, que já convive com a gente em outras instâncias, né, na SEIC, ela sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu tenho certeza que esse tipo de opção não funciona no nosso campus. Lucivaldo? Eu quero só complementar o que a Ana está colocando, no sentido assim, de que não tem se que dar a opção. Acho que a questão é da gestão pública, ela tem que tratar todos de forma com a legislação, né? A legislação é para todos, ninguém está acima, ninguém está abaixo. Eu acho que esse é o parâmetro. Eu, como vocês sabem, no início, antes até de participar da última reunião, eu tinha várias dúvidas e questões, e na medida que a gente vai aprendendo, ouvindo, e nós que estamos primordialmente pela educação,
pelo compromisso com os estudantes e também com a vida da gente, da nossa família e de todas as pessoas. Então, a Cida, ela tem uma capacidade muito boa de trazer aquilo que é a realidade. Eu concordo plenamente com o que ela coloca, da maneira que coloca, eu acho que esse é o nosso papel, e acredito sim que a gente tem que seguir a legislação, a IN que está colocada aí, e acho que queria sugerir que a gente fosse para os encaminhamentos, se fosse possível, se necessário, uma votação aqui do GT, para que a gente possa encaminhar. A defesa que eu faço é que a gente encaminhe já para a segunda etapa, leve para o Conselho de Campos, e o Conselho de Campos já inclua na pauta, se for possível, a Karina apresenta isso na reunião, e a gente já faz prepara toda a organização nesse tempo que a gente já tem, e eu mesmo já comecei a atender algumas famílias lá no campus, já marquei por conta da necessidade, então eu acredito que é importante a gente fazer o encaminhamento, sim. Newton? Bom, pessoal, eu entendo o que vocês falaram, mas assim, eu mantenho ainda a minha opinião, que eu sei que é minoritária aqui, porque eu acredito muito na capacidade de discernimento dos alunos, né? E eu sei também que tem alunos que não gostariam de voltar presencialmente agora, então eu gostaria sempre de deixar a opção, né? Eu sempre prefiro a possibilidade de deixar a pessoa escolher do que fazer com que ela tenha que realizar algo, né? Eu sempre prefiro a deixar as pessoas agir da maneira mais livre possível, ainda mais nesse momento que todos nós estamos falando aqui que não vai ser um retorno para a aula mesmo, né? Então eu não vejo porque se vai ser um retorno que não vai ser para a aula e não vai ser e não vai ser com todo mundo, porque não pode ser com todo mundo por questões de segurança sanitária. Então não vejo por que obrigar. Acho que daria para fazer um planejamento para que para que alguns realmente voltassem, porque parece que pelo que eu ouvi assim, que está se dando assim como fato de quem não voltar presencial não vai trabalhar, o que eu acho muito estranho, porque todo mundo aqui trabalhou bastante à distância, né? Então parece assim, quem não voltar não vai fazer nada. Eu acho estranho isso. E só para assim, né, em relação ao comentário da Cida também, lá na Europa não teve nada também muito homogêneo, as escolas abriram e fecharam várias vezes, né? Porque houveram vários surtos, né? E aí vários países e a coisa ocorreu de maneira bem diferente. E aqui no Brasil, a gente só também não conseguiu voltar antes porque foram comprar vacina muito tempo depois, vacina atrasada. A gente está com uma vacinação que agora avançou, mas poderia ter começado lá atrás, né? Então também a culpa não é de ninguém aqui, que a gente não está voltando antes, né? E na Europa teve sim bastante problema, fechava, abria, fechava, abria. Bom, mas tudo bem, eu sou voto vencido, mas é porque eu acho que dava para a gente tentar. Eu acho assim, quando tiver que voltar todo mundo, aí não tem conversa realmente, a não ser a própria instrução normativa, que ainda alguns professores podem, né? Agora, se não tem que voltar todo mundo, para que se não dá para voltar todo mundo fisicamente, por que não fazer, não elaborar esse cronograma? Mas tudo bem, é apenas a minha opinião. Só para todo mundo relembrar, eu coloquei aqui, né, o ponto 2, né, quais são as atividades previstas nessa etapa 2, e com relação a voltar todo mundo, Newton, a gente não volta, não é por isso não, é por questão de ter um cuidado ainda sendo tomado, mas pelos espaços que a gente tem no campus, eu já fiz todas as simulações, inclusive dá para voltar com os 40 alunos dentro da sala de aula, porque a nossa sala de aula tem mais de 70 metros quadrados. E como o distanciamento que está sendo colocado é de 1 metro hoje em dia, dá inclusive para voltar com os 40 alunos dentro da sala. Inclusive tem a gente recebeu a notificação da diretoria de ensino, já até vou falar aqui para todo mundo saber, que depois eu e a Ana estava até montando um comunicado, né, para os alunos, que eles vão ter que fazer o SAEB esse ano. Então, os alunos do terceiro ano vão ter que ir na escola fazer prova já de qualquer maneira. Vão ser divididos em 2 turmas, né, em 2 salas,
mas eles vão ter que ir lá presencialmente agora no final de novembro fazer a prova do SAEB, inclusive, porque não foi dada a opção nenhuma para não fazer presencial. Então, assim, todas as outras atividades de ensino já voltaram e a gente tem que responder muitas vezes assim para outras instâncias e tem que fazer algumas atividades. Então, Cida, posso ler rapidinho aqui só antes de falar, para ficar claro para todo mundo quais são as atividades que a gente está, né, no meu caso eu proponho pelo menos, né, e daí colocar em votação, para todo mundo relembrar o que está previsto como retorno nesse ponto 2, assim, nessa etapa 2, né, que são das atividades acadêmicas parcialmente presenciais, e tem o artigo 20, né, realização das atividades parcialmente presenciais deve ser utilizada na medida que as condições expostas no artigo 5, que era aquelas condições da tabela, né, que mostrei, estejam garantidas, funcionando como um momento de transição para a realização de atividades acadêmicas em regime de alternância ou totalmente presenciais. As atividades acadêmicas parcialmente presenciais podem considerar atividades de ensino realizadas em laboratórios, aulas práticas, monitorias, projetos de ensino, pesquisa e extensão, orientações, apresentação de trabalhos de conclusão de curso, realização de atividades de recuperação paralela e recuperação extraordinária, estágio e atendimento ao aluno, respeitando o protocolo de biossegurança para as atividades presenciais do IFSP, e aqui no nosso caso ainda coloco o de Jundiaí também. A SEIC NDE, colegiado de curso, deve estabelecer a viabilidade e a necessidade da realização de atividades acadêmicas presenciais que envolvam o uso de laboratórios e aulas práticas, que no nosso caso não tem, né? Considerando a divisão das turmas para cumprimento de regras de distanciamento previstas no protocolo de biossegurança. O campus deve distribuir as atividades acadêmicas presenciais que envolvam o uso de laboratório e aulas práticas ao longo da semana, que também não está sendo nosso caso. É recomendado que cada turno não ultrapasse a carga horária de 3 horas diária por turno ou turma, o que daí já também facilita essa questão da alimentação, que também já foi levantada hoje, como forma de evitar aglomeração no campus e facilitar o controle de entrada e saída de alunos e servidores. A realização de atividades acadêmicas presenciais que envolvam monitorias, projetos de ensino, pesquisa e extensão, orientação, trabalho, conclusão e atendimento, né, deve ser organizado de forma escalada, né, de atendimento, priorizando atendimentos individuais ou em grupo até 5 alunos, que é outra questão que, inclusive, Itamar já tinha trazido aqui já hoje, né, de ter esse limite de alunos. É recomendado que as atividades acadêmicas presenciais que envolvam, né, monitoria, projeto de ensino, pesquisa e extensão, orientação e trabalho de curso, não ultrapassem 3 horas diárias. É recomendado que os alunos não sejam estimulados a frequentar o campus em mais de um turno por dia e que os grupos que farão o rodízio sejam organizados de maneira fixa, quando possível. E quando o aluno fizer a opção por não frequentar as atividades presenciais, o campus deve manter para esses alunos a oferta de atividades acadêmicas de forma remota. Então, tá vendo? O aluno tem a opção, tem toda essa recomendação de quantia de tempo, de quantia de alunos a ser atendido ali em cada turno, e eu vejo que daí, ao mesmo tempo, a gente consegue sim voltar com algumas atividades, e que poderia ser discutido quais atividades voltariam, né, nesse período dentro da própria SEIC, né, ou a gente pega todas essas escritas aqui na portaria. Mas eu acredito que daí daria para fazer, inclusive, essa discussão, se quiserem, dentro da SEIC, já que está ali, né, questão de uso de laboratório e tudo mais, né, de atividades práticas. Se quiser, dá para fazer daí a discussão dentro de cada SEIC de quais são as atividades que vão ser ofertadas de forma presencial. Mas, em nenhum momento, né, também o aluno vai ser obrigado a fazer a frequência dessa maneira, né, ele pode preferir não frequentar. Tá? Então, nessas condições, né, então eu gostaria que a gente definisse hoje, e daí colocar, então, depois para votação aqui, né, de todo mundo, como o próprio Sivaldo sugeriu, para a gente ter, né, ver se a gente consegue ter uma maioria para passar isso para o CONCAN. Então, a Cida tinha pedido para falar aquela hora, não sei se ela quer complementar, antes de eu passar para o Lucivaldo. Rapidinho, Karina. Não, só para deixar claro, eu acho, assim, como educadora, dizer ao Newton e a todos que a escola online, ela foi fundamental, ela foi importantíssima nesse período, e pelo contrário, Newton, eu acho que o trabalho online trabalhou-se muito mais. Eu fiquei um ano aqui organizando uma escola e os professores online, foi um trabalho insano, insano. É um trabalho desumano para o professor online. Por quê?
Porque nós não configuramos uma escola EAD, nós somos uma escola presencial. Então, o online, ele é um momento para esta calamidade, que hoje nós não temos mais em medida provisória em nenhum documento que nós estamos vivendo uma calamidade, né? Esse é um ponto. Então, assim, as escolas são organizadas com o ensino médio, com aqueles 20% EAD, que está na lei e é permitido, ok. Se o curso foi organizado EAD, ok. A transição para o online foi insano, foi desumano com os professores, e eu reconheço isso. Outra questão, assim, voltando na questão da Europa, por questões de estudos mesmo, eu estava na Europa no início da pandemia, na Itália, e eu, infelizmente, presenciei muitas mortes, e tudo aquilo que vocês viram na televisão, eu estava lá. Não peguei Covid naquele momento, graças a Deus, mas que eu quero dizer assim, mesmo vendo presencialmente o sofrimento daquelas pessoas e de outros países em que eu tive no período da calamidade e da pandemia, hoje, em cursos com essas pessoas, em conversa com essas pessoas, as pessoas voltaram, estão vivendo lutos e lutos, mas a escola, a educação é um valor primordial para a reconstrução da sociedade. Então, é isso que eu queria deixar. Eu acho que isso, Cida, inclusive os dados oficiais do próprio Unicef têm demonstrado isso, assim, cientificamente. Eu acho que, quanto a isso, eu acho que é fundamental a gente tratar com essas informações. Eu gostaria só de que a gente pensasse também, a título de sugestão, de uma sugestão, de que a gente pensasse uma estratégia para o terceiro ano, os terceiros que estão saindo, né, tanto as turmas que estão saindo, para que a gente tivesse um momento, já nesse finalzinho, mesmo dividindo a turma, mas um momento mais de acolhida, presencial, porque eles passaram um tempo danado na distância, e talvez a gente pensar alguma estratégia focado nessas turmas que estão para sair, para uma acolhida, um auxílio, um vínculo, para depois a gente estar pensando. E a ideia era que a gente encaminhasse para votação, né, aqui, para registrar, e que eu acho que foi bom o debate, gostei, eu quero agradecer imensamente, porque eu mesmo aprendi demais, mudei completamente minha visão ao longo do processo, e acho que vocês contribuíram muito com isso. Bom, acho que agora sou eu. Eu queria só falar rapidamente que eu queria comentar, como a própria Ana, né, falou aí, né, que os alunos, é opcional, né, para que o aluno vá ou não diante da... Né, a gente sabe que, inclusive, a gente vai ter até que organizar, né, com a quantidade de alunos que vão em cada sala de aula, porque eu sinto que talvez uma grande quantidade queira e a gente não vai poder permitir que todos venham ao mesmo tempo, né? Então a gente vai ter que organizar isso daí, né? Eu também queria dizer que eu entendo perfeitamente a preocupação do professor Newton, né? O que eu queria dizer em relação a isso é o seguinte: existe, como a Karina falou, a norma, né? Em relação aos professores que têm comorbidades e que se enquadrarem nessa norma, tal, a gente está falando de lei, né? Mas eu acho, assim, o que vai garantir que nós também, professores e todos os funcionários, todos os servidores, né, do Instituto, e inclusive os alunos tenham segurança, eu acho que nessa questão é a forma como a gente vai dividir isso, né? Por exemplo, a quantidade de alunos em cada sala, porque isso daí é algo que não está sendo imposto, tem que ser tantos alunos. É uma coisa que a gente pode organizar de tal forma que não ocorra risco para ninguém, né, nesse momento, sabe? Então, eu acho que a gente tem que garantir isso, acho que o que a gente tem que levar, que eu acho que talvez possa atender a esses professores, até levar o CONCAN, que a gente vai garantir que vai ter uma condição, assim, boa, porque hoje em dia a gente, pelo menos eu, né, a gente vai no supermercado, vai na farmácia, vai, né, então a gente está convivendo com um número de pessoas, né, e aí é lógico, eu acho que a gente não pode ter uma sala
grande, cheia de aula, né? Perdão, cheia de alunos. Então, eu acho que o controle dessa situação está em nossas mãos, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa... Né? Porque as aulas vão continuar online mesmo, as atividades vão continuar online, então a gente tem na mão essa possibilidade de controlar isso, né? De ter uma quantidade pequena de alunos, uma quantidade que possa ser bastante segura para todo mundo, né? Então eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho, né? Isso que eu estou entendendo. Bom, então, podemos fazer aqui uma votação? Pode ser pelo chat mesmo? Eu coloco aqui. Vou pôr aqui, ó. De acordo com retorno na etapa 2. Daí, por favor, vocês coloquem se vocês estão de acordo ou não. Vivi tinha colocado, e a doença, o que seria, Vivi? Se puder falar no microfone, fica melhor, por conta da votação. É conviver com os protocolos e conviver com a doença. É a continuação da fala dela, eu acredito. Ah, tá. Então tá bom. É porque eu escrevi no meio, né? Foi no mesmo minuto. Eu contei 11 votos. Quem tá faltando ainda? A gente tá em 15 na sala, mas 2 sou eu mesma, né? Então, tá faltando alguns ainda. Pela maioria já deu, né? Tá todo mundo de acordo. Mas eu gostaria, né, se a pessoa quiser deixar registrado, que se não colocar nem de acordo e nem não de acordo, fica como abstenção depois, isso para o futuro. Mas se a pessoa quiser deixar, né, registrado que é não de acordo. Tá sem som mesmo, né? Tá, sim. Acho que deu aqui todo mundo. Não sei se eu vi o da Brenda só. Tá caçando aqui, porque eu tava passando para baixo. Brenda voltou. É só dela que eu acho que eu não achei, mas a coisa fica também com uma abstenção. Brenda tinha falado aqui em cima. Tem sim, Brenda, que é esse artigo 26 que está ali na tela. Ó. Quando o aluno fizer a opção por não frequentar as atividades presenciais, o campus deve manter para esses alunos a oferta de atividades acadêmicas de forma remota. Tem essa condição já dentro da portaria, né, que coloca quais atividades que a gente vai desenvolver, tá? Então é isso, gente. Então ficou aí só uma abstenção e os 13 demais de acordo. E como eu falei, eu estou 2 vezes na sala por conta do problema do som. Eu acho que era isso que eu tinha para tratar aqui hoje com todos, que eu tinha proposto. Aí, o que eu pretendo agora, além de tudo com o GT, é que a gente tem que continuar fazendo esse levantamento dos dados e fazer agora esse trabalho, então, de
mobilização no campus, né? Tanto levar, né, já que tem os coordenadores aqui, essas discussões para a SEIC, né, de quais atividades então serão ofertadas nesse momento, né, para já ir se programando para a gente conseguir depois começar a fazer a oferta e tendo essa discussão, e também precisaria dessa questão da organização daí do campus, né, da sinalização e tudo mais. Aí até vou falar com a Cida aí dela passar o que ela tiver já para mim, né, dos espaços, mas também dá para pensar todo mundo junto por espaço, igual o Itamar comentou. Mas acho que se tiver aí uma orientação até já mais pronta, fica até mais rápido para a gente conseguir produzir tudo isso. E aí, para mim, inclusive, a gente poderia pegar aí, ó, já chamar a Bia, por exemplo, para ver se a Bia quer ajudar a produzir esses materiais no campus, ou, né, alguns outros alunos que queiram, de repente, ir ajudar a produzir esses materiais de sinalização no campus, por mim, daí pode já ir também ajudar. Daí já ajuda a produzir, a colocar, e vocês daí vão personalizando, inclusive, isso, e já é uma boa ajuda, porque todo mundo tá meio atolado de coisa, mas às vezes é bom daí ter ajuda assim para fazer trabalho manual. A gente põe todo mundo lá, né, que puder, em pequenos grupos, lá na frente, e vai fazendo essa produção. Já vejo com o pessoal o que tem lá de material para a gente conseguir fazer. Certo? Daí a gente vai entrando em contato aí com todo mundo, então, e tentando combinar essas atividades, pode ser? Acho que é uma boa, Itamar. A gente pega, então, esse da Cida como base e vai verificando o que a gente precisa adaptar para esse nosso modelo. Pode ser? E daí a gente combina. Ok? E eu vou continuar atualizando os dados também da planilha, né, para fazer um acompanhamento desses indicadores, né, para depois a gente começar, inclusive, fazer as outras discussões. Porque, pelo menos pela portaria, mesmo pensando no ano que vem num retorno total, a gente também volta a fazer toda essa discussão e pensando nessas condições, né, daí aí ao longo do tempo até chegar, né, lá o limite de dezembro, sei lá, quando a gente consegue fazer uma última reunião, para daí passar depois essas decisões pensando, né, se vai realmente dar certo esse retorno presencial daí em fevereiro, tá bom? Então vamos combinar assim, vai conduzindo desse jeito, e enquanto isso eu vou colocar isso como um pedido para acrescentar na pauta do CONCAN, tá bom? Que der na terça-feira. E quem quiser assistir daí o CONCAN também, é só entrar em contato que a gente passa o link. E é isso, gente. Muito obrigada. A reunião foi longa, mas eu acho que foi muito produtiva. Eu gostei muito da outra também. E eu gosto muito de escutar as opiniões aí, os aconselhamentos de todo mundo, que nem o Lucivaldo falou, eu acho que é super construtivo, né? Então, a gente muitas vezes muda realmente tudo que a gente estava pensando. Boa noite, então. E vou parar a gravação agora, tá bom? E obrigada aí pela presença.